7h41 da manhã do dia 5 de março. Um analista de 31 anos, salário líquido de R$ 7.200, destrava o celular ainda na cama e lê a notificação que esperou o mês inteiro. Crédito de salário, R$ 7.200. Ele sorri, larga o telefone e vai tomar café. Às 11 horas e 52 minutos do mesmo dia, 4 horas e 11 minutos depois, sem ter comprado absolutamente nada, o saldo daquela conta era de R$ 1.043. Ele não foi roubado. Não teve golpe, não teve fraude, não teve compra por impulso, não teve nada. O dinheiro simplesmente saiu sozinho, na hora marcada, para pessoas que já sabiam o dia exato em que ele ia cair. Vou chamar esse homem de Rafael. O nome eu troquei, os números eu não mexi em um centavo. E o que aconteceu com o Rafael nos 18 meses seguintes é a razão inteira deste vídeo existir, porque no 18º mês o extrato dele mostrava um número que ele jurava ser impossível para quem ganha R$ 7.200. Guarda essa data, 5 de março, 11h52. A gente volta nela no final. E o desfecho não é o que você está imaginando agora. Vamos abrir a contabilidade dessa manhã, linha por linha, porque é aqui que o vídeo começa de verdade. Fatura do cartão de crédito, R$ 3.180. Aluguel, R$ 2.100. Condomínio, R$ 520. Energia elétrica, R$ 169. Internet, R$ 129. Telefone, R$ 59. Soma tudo isso, R$ 6.157. R$ 7.200 menos 6.000, 157 dá exatamente R$ 1.043 para viver 30 dias. Mas tem uma linha dentro daquela fatura que o Rafael nunca tinha olhado com atenção. De R$ 3.180 de fatura, R$ 696 não eram compra nenhuma. Eram juros. Ele carregava R$ 4.900 de saldo rotativo, rolando a uma taxa de 14,2% ao mês. Não ao ano. Ao mês? E é aí que a matemática deixa de ser desagradável e passa a ser cruel, porque 14% ao mês, capitalizados 12 vezes, não dão 170% ao ano, como a maioria das pessoas chuta. Dão perto de 400% ao ano. E esse número sozinho explica mais da vida financeira do brasileiro médio do que qualquer teoria sobre investimento. Aqui na Desconstrução Financeira a gente trata a pessoa física como empresa, porque é exatamente isso que você é, um CNPJ de uma pessoa só. E toda empresa tem duas linhas que nunca podem ser confundidas, faturamento bruto e lucro líquido. O seu salário não é o seu lucro, o seu salário é o seu faturamento. Ele é a primeira linha da demonstração de resultado, a linha de cima, aquela que impressiona no churrasco e não paga nada sozinha. Abaixo dela vem a estrutura fixa, moradia, transporte, energia, alimentação, telefonia. Depois vem o custo financeiro, que é o juro que você paga por ter antecipado o consumo. Depois vem o custo variável, que é a sua vida acontecendo. E só no finalzinho, se sobrar, aparece o lucro. O Rafael faturava R$ 86.400 por ano e tinha lucro líquido de zero. Uma empresa com esse resultado fecha as portas em 2 anos. Uma pessoa com esse resultado simplesmente continua, mês após mês, ano após ano, chamando isso de vida normal, porque ninguém nunca mostrou pra ela a diferença entre a linha de cima e a linha de baixo. E quando você entende essa diferença, a próxima pergunta muda completamente de natureza. Então pode olhar pro Rafael e olha pro seu próprio extrato, não pro salário, pro extrato. Pega o aplicativo do seu banco agora, se ele estiver por perto, e faz uma coisa muito simples. Procura o dia em que o seu salário caiu no mês passado e olha o saldo 48 horas depois. Não é o quanto você ganha que define a sua vida. É esse número, 48 horas depois. Porque a verdade é que ninguém fala em voz alta é que a maior parte do seu salário já tem dono com nome e sobrenome. E o nome não é o seu. O padeiro tem uma parte. A imobiliária tem uma parte. A distribuidora de energia tem uma parte. O banco tem a maior parte de todas. E ele é o único desses credores que cobra juros sobre a demora. E é por isso que a pergunta central deste vídeo não é quanto você ganha, nem onde você deve investir. A pergunta é uma só. O que exatamente você faz nas primeiras 24 horas depois que o dinheiro cai na conta? Porque é nessas 24 horas que o ano inteiro é decidido, e quase ninguém trata elas como decisão. E antes de eu te dar a resposta, faz 2 coisas por mim, porque o que vem agora é a parte que dá trabalho de montar. Deixa o like e se inscreve aqui na Desconstrução Financeira. Isso não muda a minha vida, mas muda o alcance desse tipo de conteúdo, que é justamente o tipo que ninguém patrocina porque ele custa dinheiro pra muita gente grande. Feito isso, vamos ao ritual. São 7 movimentos na ordem, e a ordem importa mais do que os movimentos. Antes do primeiro movimento, você precisa entender a economia oculta desse jogo. Todo negócio bem montado tem um produto isca, aquele item de margem quase zero que existe só para te colocar dentro da loja, e tem o produto que realmente dá lucro. No supermercado, a isca é o arroz, e o lucro está na bebida e no congelado. No cinema, a isca é o ingresso, e o lucro está na pipoca. No sistema financeiro brasileiro, a isca é a conta gratuita, o cartão sem anuidade, o aplicativo bonito, o Pix instantâneo, o cashback de R$2. Tudo isso é margem negativa para o banco. O lucro de verdade está em uma linha só, crédito. Rotativo, parcelado, cheque especial, consignado, financiamento. O banco não quer o seu depósito, ele quer a sua dívida, porque depósito é passivo e dívida é ativo. E aqui está a parte incômoda. Na estrutura do banco, o seu salário é o produto isca. Ele entra na conta e a margem dele é mínima, quase nada.
O lucro vem do que acontece com ele nas 48 horas seguintes. Se você não desenhar o destino desse dinheiro, alguém já desenhou por você, e essa pessoa é remunerada por isso. O primeiro movimento existe exatamente para cortar essa mangueira. O primeiro movimento é o mais impopular de todos. Se você tem dívida cara, você não é investidor. Você é devedor com hobby de investidor. E não existe estratégia, ativo, cripto, ação, fundo imobiliário ou renda fixa exótica que ganhe de 14% ao mês. Faz a conta comigo, com números redondos, do jeito que a gente gosta. Você tem 10 mil reais no rotativo do cartão a 14% ao mês e tem 10 mil reais aplicados rendendo, vamos ser generosos, 1% ao mês líquido. Em 12 meses, o seu investimento vira 11.200. A sua dívida, no mesmo período, vira 48 mil. Você não está investindo, você está financiando o próprio afundamento com pontualidade exemplar. E olha, ninguém nunca acordou às 3 da manhã lembrando de um aporte. Todo mundo já acordou às 3 da manhã lembrando de uma fatura. A dívida é o único funcionário que trabalha 24 horas por dia, sem férias, sem 13º e sem reclamar. O problema é que ele trabalha para o outro lado do balcão, então a regra prática é seca. Qualquer dívida acima de 1% ao mês entra na frente de qualquer investimento. E depois que ela morre, aparece o segundo movimento, que é o que impede ela de renascer. O segundo movimento é a reserva de emergência, e eu quero que você pare de chamar isso de reserva de emergência. Chama pelo nome que ela tem no mundo empresarial, capital de giro. Nenhuma empresa séria opera sem capital de giro, porque sem ele qualquer atraso de recebimento vira empréstimo emergencial, e empréstimo emergencial é a taxa mais cara que existe no mercado. É exatamente isso que acontece com você. O pneu que fura, o dente que quebra, o notebook que morre, o remédio do cachorro. Não são imprevistos, são estatística. Todo mês tem um, você é que não sabe qual. Sem capital de giro, todo evento estatístico normal vira dívida a 14% ao mês. E você volta para o movimento número 1 numa esteira infinita. O tamanho é simples, 6 vezes as suas despesas essenciais mensais. Não 6 salários. 6 vezes o que você precisa para sobreviver com dignidade, que é sempre um número menor e menos assustador do que as pessoas imaginam. O Rafael gastava R$ 4.100 por mês de essencial. A reserva dele, portanto, era de R$ 24.600 guardados em liquidez diária, rendendo pouco e cumprindo uma função que não é render. É impedir que você seja obrigado a tomar uma decisão ruim com pressa. E é com a reserva de pé que o terceiro movimento finalmente faz sentido. O terceiro movimento é a inversão da ordem e é o coração de tudo. A imensa maioria das pessoas faz assim: recebe, paga todo mundo, vive o mês e no dia 30 olha o que sobrou para guardar. E não sobra. Nunca sobra. E não sobra por um motivo que não tem nada a ver com disciplina. Sobra é uma categoria contábil que não existe. O que existe é o que foi decidido antes. Empresa nenhuma decide o lucro no fim do mês. Ela precifica o lucro dentro do preço, na frente, e depois administra o custo para caber. Você tem que fazer igual. Se você ganha 5 mil reais e decidiu guardar 1.000, esses 1.000 saem da conta no mesmo dia em que o salário entra, antes do aluguel, antes da fatura, antes do mercado. Automatiza. Agenda uma transferência recorrente para a data do crédito. Não é para você lembrar, é para você não poder esquecer. A partir daí, você passa a viver com 4 mil reais. E a coisa mais fascinante do comportamento humano vai acontecer. Você vai caber em 4 mil. As pessoas cabem em quase qualquer número, elas só não cabem voluntariamente. E se você olhar agora e achar que não existe espaço para tirar esses 1.000 reais, o quarto movimento é para você. O quarto movimento é descer um degrau e ele começa com uma auditoria de 90 dias. Abre o extrato de todas as contas e todas as faturas dos últimos 3 meses e categoriza cada saída em 5 caixas: moradia, alimentação, transporte, serviços e vida. 3 meses, não 1, porque um mês mente e 3 meses confessam. Feita a auditoria, você compara com 3 referências que eu vou te dar e elas não são lei, são termômetro. Moradia, incluindo aluguel ou financiamento, condomínio e imposto, deveria ficar abaixo de 30% da sua renda líquida. Supermercado, abaixo de 10%. Serviços recorrentes, que é internet, energia, telefone, seguros, assinaturas e academia, abaixo de 10%. Se moradia está em 45%, não existe planilha, disciplina ou cupom de desconto que salve o seu mês. A estrutura está errada, e nenhuma tática conserta a estrutura. Descer um degrau pode ser trocar de bairro, dividir um apartamento maior em vez de morar sozinho num de 29 metros quadrados, trocar o carro financiado por um carro à vista mais simples, cancelar as 3 assinaturas que você não abre há 5 meses... Não é virar eremita, não é plantar a própria comida nem abandonar a família. É reconhecer que você comprou um padrão de vida que a sua renda ainda não sustenta. E quando o degrau desce, o quinto movimento é o que impede você de subir de volta sem perceber. O quinto movimento é o orçamento com teto por categoria, e a palavra que importa aqui é teto. Orçamento não é anotar o que você gastou, isso é diário de bordo, é necrologia financeira. Orçamento é decidir antes quanto cada categoria pode consumir. Restaurante, R$500 no mês. Delivery, 200. Lazer, 300. Roupa, 0 neste mês e 400 no próximo. Quando você chega em 470 de restaurante no dia 18, você já sabe que a segunda quinzena é panela. E isso não é drama, é matemática combinada com você mesmo.
E existe uma válvula de escape legítima, que é a compensação entre meses. Se em fevereiro você estourou e gastou 600 onde cabiam 500, março nasce com 400. Você não quebrou a regra, você antecipou. Mas isso é exceção. E exceção que vira hábito deixa de ser exceção e vira o seu novo padrão, aquele que você não escolheu conscientemente. O ponto profundo é esse. O teto não existe para te punir, existe para te dar permissão. Sem teto, cada gasto vem acompanhado de uma culpa difusa. Com teto, você gasta os R$500 de restaurante em paz absoluta porque eles foram autorizados por você. E autorizado é muito diferente de sobrado, o que nos leva direto ao sexto movimento. O sexto movimento é dar sobrenome ao dinheiro que você guarda. Investir sem objetivo é a forma mais elegante de não investir, porque dinheiro sem rótulo é dinheiro disponível, e dinheiro disponível some. Então cada real que sai para a conta de investimento tem que ter um nome colado nele. Dos R$1.000 do nosso exemplo, 200 vão para o carro que você quer daqui a 3 anos. 300 vão para a entrada do apartamento daqui a 8 anos. E 500 vão para a liberdade financeira. Repara que existem só 2 destinos possíveis no mundo. O primeiro são objetivos de consumo: carro, casamento, viagem, reforma, entrada de imóvel. Esse dinheiro tem data de morte marcada. Ele vai virar pó, e tudo bem. Ele foi feito para isso. O segundo destino é a liberdade financeira, que é o único dinheiro que você nunca gasta, porque você vive da renda que ele gera. E aqui vai a regra mais importante desse movimento. No mínimo metade do que você guarda todo mês vai para a liberdade financeira. Não é sugestão. Se você inverter isso, vai passar 15 anos comprando coisas com data de validade e chegar aos 55 anos com um bom carro, uma boa viagem no Instagram e patrimônio nenhum. Metade pro hoje e metade pro dia em que trabalhar vira opção. E o sétimo movimento é o que transforma essa metade em número grande. O sétimo movimento é a constância, e ele é o mais chato e o mais poderoso de todos. Um mês R$1.000, no outro 500, no outro nada, no outro 1.500 porque veio o bônus. Isso não é investimento, isso é humor. Planejamento exige previsibilidade, então vamos ver o tamanho do que a previsibilidade constrói. R$1.000 por mês, a 12% ao ano. Em 5 anos você tirou do bolso 60 mil e tem 81.600. Ganhou 21 mil de juros, o equivalente a 21 meses de aporte que você não precisou fazer. Em 15 anos você tirou do bolso 180 mil e tem 499 mil. Repara nisso, mais da metade do seu patrimônio já não veio de você, veio do dinheiro trabalhando sozinho. Agora dobra o prazo. 30 anos, os mesmos R$1.000. Você tirou do bolso 360 mil e tem 3.494 mil reais. Dobrar o tempo não dobrou o resultado, multiplicou por 7. E os ativos seguem a mesma lógica dos rótulos. Para objetivo de consumo com data marcada, renda fixa com vencimento casado com a data, sem risco de você precisar vender na baixa. Para a liberdade financeira, ativos que geram renda, ações pagadoras, fundos imobiliários, ativos no exterior. Agora vem a parte em que esses 7 movimentos viram um número de anos na sua vida. Vamos montar a matriz, que é onde a coisa fica desconfortável. Primeiro, a régua. Para viver de renda, a referência mais usada no mundo é a regra dos 4% ao ano, que, traduzida para o português, significa que, para cada real de renda mensal, você precisa de R$300 acumulados. Quer R$3.000 por mês para sempre? 900 mil. Quer 10 mil? 3 milhões. Agora os 3 cenários. Cenário 1. O salário de bairro, R$2.400 líquidos. Custo de vida de R$2.040, sobra de R$360, 15%. Alvo de patrimônio, R$612 mil. Tempo até a liberdade, 290 meses. 24 anos e 2 meses. Cenário 2. O salário de avenida, 5 mil líquidos, custo de vida de 3.500, sobra de 1.500, 30%. Alvo, 1.050 mil. Tempo, 209 meses. 17 anos e 5 meses. Cenário 3. O salário de shopping, 12 mil líquidos, custo de vida de 7.200, sobra de 4.800, 40%. Alvo, 2 milhões, 160 mil. Tempo, 171 meses. 14 anos e 3 meses. Olha bem esses 3 números, porque a conclusão que sai deles derruba a crença mais popular do Brasil. Você multiplicou o salário por 5, de 2.400 para 12 mil reais, e comprou apenas 10 anos de liberdade. 5 vezes mais renda, e o payback caiu de 24 anos para 14. Por quê? Porque o alvo não é fixo. O alvo é 300 vezes o seu custo de vida, e o custo de vida sobe junto com o salário na velocidade de um foguete. Quem ganha mais e vive mais caro simplesmente comprou uma cela maior. Agora a guilhotina de verdade. Pega o sujeito do cenário 2, 5 mil reais, e faz uma única mudança. Em vez de gastar 3.500, ele segura o custo em 3 mil e guarda 2 mil. O alvo dele cai para 900 mil e o tempo cai para 171 meses. 14 anos e 3 meses. Exatamente o mesmo tempo do sujeito que ganha 12 mil reais, 500 reais por mês de padrão de vida, a menos valeram 7 mil reais de salário a mais. E o inverso é ainda mais violento. O cara dos 12 mil que sobe o padrão para 9.600 e guarda 2.400 vai levar 21 anos e 6 meses, ou seja, 4 anos a mais que alguém que ganha menos da metade dele. O salário te dá velocidade.
É o custo de vida que define a distância. Isso não é uma descoberta nova, é uma coisa que o Brasil inteiro já aprendeu, do jeito mais difícil. Entre 1980 e 1994, o brasileiro viveu uma coisa que quase nenhum povo do mundo viveu com essa intensidade, a inflação comendo o salário em tempo real. Teve ano com inflação acima de 2.000%. O dinheiro apodrecia na mão, literalmente. Por isso nasceu um comportamento que virou música, virou piada e virou identidade nacional. No dia do pagamento você corria pro supermercado e comprava o mês inteiro de uma vez, porque no dia seguinte tudo estaria mais caro. Gastar rápido era racional. Guardar era burrice. Aí veio o Plano Real, em julho de 1994, e a inflação caiu de 2.000% para um dígito em poucos anos. O inimigo mudou de lado, mas o reflexo ficou no corpo. A gente continuou correndo pro shopping, no dia do pagamento, como se o dinheiro fosse virar pó amanhã, só que agora ele não vira. Agora o que vira pó é o dinheiro gasto, e o que cresce é o dinheiro guardado. Nós somos um país com músculo de memória hiperinflacionária operando numa economia que não é mais hiperinflacionária, e cerca de 3 em cada 4 famílias brasileiras convivem com algum tipo de dívida. O ritual dos 7 movimentos é, no fundo, um exercício de desprogramação cultural. E é exatamente aqui que aparece a primeira objeção legítima. A primeira objeção é a mais honesta de todas. Eu ganho R$2.000, não sobra nada. Esse vídeo não é pra mim. E eu vou te responder com respeito e com número. É verdade que quem ganha 2.400 tem uma montanha mais alta, e o cenário 1 mostrou isso sem maquiagem, 24 anos. Mas repara que o ritual não pede valor, ele pede ordem. Se você conseguir R$50 no dia do pagamento, começa com 50. O que muda a sua vida no primeiro ano não é o rendimento desses R$50, que vai ser ridículo, é a instalação do hábito de o dinheiro sair antes e não depois. E se depois da auditoria de 90 dias você realmente concluir que não existe um centavo cortável, então o seu problema não é gasto, é receita, e a solução fica do outro lado da conta. Vender o que está parado dentro de casa, prestar serviço no fim de semana, aprender uma habilidade com tutorial gratuito e cobrar por ela. A segunda objeção é técnica e vem de quem entende. 12% ao ano é fantasia. Você ignorou a inflação. É verdade, amanhã eu vou refazer a conta na frente de todo mundo. Usando um retorno real, já descontada a inflação, de cerca de 5% ao ano, aqueles R$1.000 por mês em 30 anos não viram 3,5 milhões, viram algo em torno de R$800 mil em poder de compra de hoje. Continua sendo mais que o dobro dos 360 mil que saíram do seu bolso. O argumento encolhe, mas não quebra. A terceira objeção é mais sofisticada. Existe dívida barata. Consignado a 1,6% ao mês, financiamento imobiliário antigo a 9% ao ano, parcelamento realmente sem juros. Está corretíssimo, e a regra que eu dei já cobre isso. Acima de 1% ao mês, quita antes de investir. Abaixo disso, compara o custo da dívida com o rendimento líquido do investimento e fica com o maior. Um consignado a 1,6% ao mês custa 21% ao ano, e é muito difícil você bater isso com segurança. Já um financiamento antigo a 9% ao ano, num cenário de juros altos, pode valer mais a pena carregar do que quitar. A conta manda, não é emoção. E a quarta objeção é a mais humana de todas. E se eu morrer antes de usar? E se eu passar a vida inteira me privando à toa? Essa objeção é boa, e ela é exatamente a razão de existir a regra da metade. Metade do que você guarda vai para objetivos que você vai gastar, viver e sentir. A viagem, o casamento, o carro, a casa. O ritual não é um voto de pobreza. Ele não te pede para deixar de viver, ele te pede para decidir antes, em vez de descobrir depois. A diferença entre um homem que gasta R$500 em restaurante planejado e outro que gasta os mesmos 500 por impulso não aparece no extrato. Ela aparece no sono. E falando em sono, é hora de voltar para o dia 5 de março. O Rafael fez aquela auditoria de 90 dias e encontrou R$1.180 por mês de vazamento. 2 assinaturas de streaming que ninguém abria, R$149 de academia com 4 visitas em 6 meses, R$620 de delivery e o resto pulverizado em pequenas coisas que ele nem lembrava de ter comprado. Ele cortou R$780 por mês, vendeu R$3.400 em coisas paradas dentro da própria casa e usou tudo isso para matar os R$4.900 de rotativo em 4 meses. No 5º mês em diante, os R$780 cortados mais os R$696 de juros que ele não pagava mais viraram R$1.476 por mês de aporte automático, saindo no mesmo dia em que o salário caía. 13 meses depois, a reserva de R$24.600 estava fechada. No 18º mês, o patrimônio dele era de R$26.400, tendo saído de menos R$4.900. R$31.300 de diferença sem um único aumento de salário, sem promoção e sem investimento milagroso. Mas o número que ele mais gosta não é esse. No dia 5 de março do ano seguinte, às 11 horas e 52 minutos, o saldo da conta dele era de R$4.180. Ele não ficou rico. Ele ficou dono do próprio mês. E agora a parte impopular, aquela que me rende briga nos comentários. Se você já quitou a dívida, cara, e já fechou a sua reserva, deixar 100% do seu patrimônio na renda fixa não é conservadorismo, é aluguel. Você está emprestando o seu dinheiro justamente para a instituição que cobra 14% ao mês de quem está do outro lado do balcão, e recebendo uma fração disso de volta, com imposto e inflação mordendo o caminho.
Renda fixa é ferramenta de curto prazo e de objetivo com data marcada. Liberdade financeira não se constrói emprestando, constrói-se sendo sócio. Quem passa 30 anos inteiramente na renda fixa não está protegendo o patrimônio, está terceirizando o próprio enriquecimento para quem tomou o dinheiro dele emprestado. Se você discorda, escreve nos comentários, porque eu leio e eu respondo. Deixa o like, se inscreve aqui na Desconstrução Financeira e ativa o sininho. E fica com essa pergunta, porque é ela que eu vou abrir no próximo vídeo. Existe um ponto exato, um número em reais, a partir do qual o seu emprego deixa de ser a sua maior fonte de renda e passa a ser o seu maior custo de oportunidade. Esse número está no seu contra-cheque e ele é mais baixo do que você imagina. Eu vou te mostrar como calcular o seu linha por linha.